Segredo de um vencedor. Você é uma pessoa vencedora? Você se sente, você se considera, você consegue sentir na sua caminhada ao longo dos anos de que Deus tem estado do seu lado e que pode se sentir como um vencedor apesar das dificuldades? Eu queria destacar, a irmã Miriam começou a abrir o culto de hoje falando de Daniel, lendo uma passagem e falando de que o nosso personagem a ser destacado hoje vai ser Daniel. Daniel é uma das grandes figuras da Bíblia, das grandes personalidades da Bíblia, porque ele começa como um jovem, provavelmente entre 17 e 21 anos de idade, e ao longo dos anos ele continua de forma imutável como um grande homem de Deus, ao ponto de que Deus revela para ele coisas que milhares de anos depois haverão de acontecer, que nem nós, hoje, no século 21, conseguimos entender, e há milhares de anos atrás Daniel recebeu essas palavras. Você sabe que Daniel foi o escritor do livro profético do Antigo Testamento e ele escreve coisas misteriosas, profundas, porque ele teve uma comunhão com Deus. Mas não foi assim de graça. Ele pagou o preço. E por isso eu quero falar dos segredos de um vencedor. Você tem a sua Bíblia, pega a sua Bíblia em Daniel capítulo 6 e mantenha aberto porque a gente vai acompanhando o texto. Se você tem Bíblia, tem o celular aí. Daniel capítulo 6, vamos ler diversos versículos da palavra. Daniel capítulo 6, os segredos de um vencedor. Se você já tem, se você já achou, ali no Antigo Testamento. Então, lemos capítulo 6, verso 1 a 5, depois pulamos para o verso 10, depois verso 23 e finalmente verso 28, tudo no capítulo 6. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas que tivessem sobre todo o reino e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, eu sublinhei aí no texto, nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, sublinho de novo, porque ele era fiel. E não se achava nenhum vício nem culpa na vida dele. Verso 5, então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procuramos contra ele na lei do seu próprio Deus. E continua o texto do verso 5. Agora vamos ao verso 10. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então o rei se alegrou sobremaneira, verso 23, então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova, dizendo, assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Verso 23. Pulamos para o verso 28, último versículo do capítulo. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Irmãos, antes de continuar, eu quero dar uma resenha desse capítulo. Você conhece a história de Daniel? Acontece que aqueles que se criaram na igreja, nós que nos criamos na igreja desde criancinhas, ouvimos nas nossas professoras da escola dominical contar a história com luxo de detalhes. Uma das coisas mais distinguidas, mais destacadas da história de Daniel, qual é? Qual é a historinha mais famosa de Daniel? Daniel na cova dos leões, certo? É a que a gente conhece. As crianças tremem, vibram, ouvindo a história de Daniel na cova. Mas qual foi o trasfundo da história de Daniel na cova dos leões? Será que ele caiu naquele buraco? Será que foi entregue a feras à toa? Qual foi a razão, a motivação? E essa dos 120 sátrapas e os 2 principais, governadores, vamos dizer. O rei escolheu de lá dos escravos de Jerusalém
escolheu um grupo, um punhado de jovens da nata da sociedade judaica, hebraica, e colocou para se preparar e para ser instruídos desde jovens, adolescentes dentro do possível, ser preparados durante 3 anos, se alimentando da comida do rei, sendo nutridos, fazendo exercícios, tendo aulas intelectuais, aprendendo a cultura, aprendendo a ciência do Império Babilônico, que era o maior império da época naquele tempo. E então, dentro deles estavam 3 amigos de Daniel, que depois o nome a gente conhece mais tradicionalmente. Sim, o nome que a gente mais conhece tradicionalmente é o nome pagão que foi dado, Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra? Os 3 amigos de Daniel. Não sei nem por que a gente lembra mais desse nome do que o nome original deles. Mas esses 3 amigos eram jovens como Daniel. Eram 4 a turminha do Daniel, que foram selecionados para ser preparados, para ser conselheiros ou líderes dentro do povo babilônio, que aparentemente não tinha tanto preparo quanto eles. De modo que a Bíblia diz que se destacaram esses 3 jovens e de uma maneira especial se destacou Daniel. E o rei, então, por um sistema legislativo, inventou uma câmara baixa de deputados, e botou 120 sátrapas. Não sei por que coloquei deputados com sátrapas. Será que tem algo em comum? De todos modos, esses sátrapas eram líderes que ministravam, vamos dizer, o legislativo, tá? Que administravam. E por cima desses 120 sátrapas, política é política, sempre tem que ter liderança. Tinha 3 governadores, 3 responsáveis, que aí na Bíblia aparecem como principais. Um dos 3 foi selecionado Daniel, tá? Um dos 3 era Daniel. Só que Daniel diz que dentro desses 3 se destacou de uma maneira especial, ao ponto de que o rei estava pensando em colocá-lo de chefe, de segundo do reino, tipo assim um vice-presidente. Colocá-lo como presidente da Câmara, uma coisa assim. O cara do poder, que fosse o segundo do reino depois dele, porque Daniel era um cara super especial. Ele se destacou dentro da grande multidão. Ele era um vencedor, tá? Só que acontece que os outros começaram a sentir inveja, tá? Estou falando dos 120 sátrapas e dos 2 governadores, 122 caras que começaram a pisar no calo de Daniel. Ficaram no pé de Daniel para atrapalhar o caminho dele e não achavam razão para Daniel ser condenado, ser acusado de alguma coisa, porque Daniel era o cara, um homem justo, reto, especial, diferente. E daí inventaram uma lei. Eles sabiam que Daniel não como todo judeu estava sendo ensinado pela palavra de Deus desde lá, do início da história, dos primórdios do povo de Israel, ensinado a ser monoteísta. Monoteísta significa Deus, Deus. Único Deus. O judeu é ensinado a ser monoteísta, certo? E Daniel era monoteísta e ele adorava a um único Deus, o nosso Senhor, Deus do universo. O Deus do céu, naquela época chamavam, Yahvé, chamado na época de Moisés. Certo? Agora acontece que então eles disseram, a única forma da gente poder pegar Daniel é inventar alguma coisa que vai em contra dos princípios, dos valores dele, dos princípios bíblicos dele, dos princípios teológicos dele. Vamos inventar alguma coisa que possa de alguma forma colocá-lo entre a espada e a parede, para que ele tenha que decidir ou Deus ou a lei. Você se sente um pouco em casa nessa história? Porque hoje estão surgindo leis, estão surgindo ideologias políticas, estão surgindo um monte de coisas na sociedade que são completamente contraditórias com a palavra de Deus, e você e eu precisamos tomar posição. E me desculpe, mas isso é uma realidade. Na área da sexualidade, a família está sendo detonada e destruída, e os valores da família estão sendo destruídos. Até a identidade de gênero das pessoas, e estamos sendo colocados contra a parede para definir em favor dessa coisa ou em contra. E a gente diz, eu sou a favor do que a Bíblia diz. O que ensina a Bíblia? Entende? Não quero entrar em detalhes agora, porque não é o assunto da pregação. Talvez algum dia. Mas hoje eu quero falar da fidelidade. Então, por causa disso, Daniel não se ajoelhou diante de uma estátua do rei, que foi colocado como um decreto de 30 dias em que todo mundo precisava se ajoelhar e adorar essa imagem, uma imagem enorme de 25 metros de altura. Todo mundo precisava adorar essa imagem quando sonassem as trombetas. Daniel não fez.
Os amigos de Daniel também não fizeram. E então, sabe o que aconteceu? Os amigos do Daniel foram jogados na fornalha. Lembra? Sadraque, Mesaque e Abednego. Jogados num forno fervente e Deus o livrou. Eles não se queimaram, diz que as roupas deles não ficaram nem com fumaça. O forno estava a mais de 7.000 graus Celsius de temperatura. E depois então foi a hora do Daniel e pegaram no pé do Daniel. E Daniel então continuou fiel a seu Deus e então em consequência também foi julgado e foi colocado na cova dos leões. Eu estou contando como uma historinha porque daqui a pouco eu vou apenas repassar os conceitos no desenvolver desta mensagem. Por causa disso, Daniel foi colocado na cova dos leões e daí você conhece o continuar da história. Certo? Eu vou voltar um pouco para o assunto introdutório e quero dizer para os irmãos o seguinte. Primeiro que vivemos numa época de profunda concorrência. O segredo de um vencedor é enfrentar a concorrência, o momento ou a circunstância que tenha que viver sem ficar amedrontado. Vivemos numa época difícil onde você e eu precisamos lutar e batalhar por todas as coisas. O mundo inteiro corre atrás de conquistas e estão dispostos a pagar qualquer preço para obter as conquistas. Lamentavelmente, hoje a ética, a moralidade, nem na profissão, nem em nada funciona, porque o pessoal quer conquistar e para conquistar estão dispostos a pisar qualquer um. Para chegar lá não importa os meios, o que importa é o fim. Você conhece essa filosofia? O importante é o fim sem importar os meios. E a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que precisamos respeitar também os meios, porque os meios precisam ser legítimos. Entende? Mas hoje, nesta época de tanta concorrência, todo mundo quer chegar lá. Agora, na contramão de tudo isso, nós vamos encontrar a Daniel, que curiosamente, com Daniel aconteceu exatamente o contrário. Aconteceu bem diferente, porque ele de escravo lá da Babilônia, o escravo tirado de Jerusalém e colocado na Babilônia, durante 70 anos eles tiveram escravos lá. Então, ele passou a ser o principal conselheiro do rei, ao ponto que o rei queria colocá-lo de segundo no reino. No Império Babilônio. O rei aí era Nabucodonosor, esse era o rei por enquanto. Depois então, quando caiu Nabucodonosor, veio o rei Ciro da Média. E depois de Ciro da Média veio Dário da Pérsia. Os três reinados. Ele começou com Nabucodonosor, depois passou para Ciro e depois para Dário. Tá? Nessa época já era Dário aí quando colocaram na cova dos leões. Mas Daniel esteve durante o cativeiro nos três impérios, nos três reinados. E ele foi o conselheiro do rei. Agora, o que aconteceu com Daniel para ser distinguido e para não precisar sequer competir, para não precisar sequer lutar pelo cargo para conquistar o sucesso? Era por causa das virtudes que habitavam no coração de Daniel. O que levou a Daniel, ou como foi que Daniel chegou a conquistar aquele cargo de confiança, mesmo diante da tenaz oposição daqueles 122 caras, 120 sátrapas e 2 governadores, que fizeram qualquer coisa para deportá-lo, para destruí-lo, para, se possível, sacrificá-lo, porque a cova dos leões era condenação de morte, era chave para se livrar dele. Irmãos, por que Daniel pode ser considerado um verdadeiro ganhador? Essa é a palavra que vai dominar as minhas reflexões. Por que ele pode ser considerado um verdadeiro ganhador? Eu quero destacar para você que porque nele havia um espírito excelente. Em Daniel havia um espírito excelente, um espírito diferente, um espírito superior. Esse versículo 3, você tem na Bíblia aí, versículo 3, diz que Daniel foi reconhecido por ter um espírito excelente. E espírito excelente é algo difícil de explicar. O que é, afinal, um espírito excelente? É uma palavra muito ampla, um conceito muito amplo, mas para mim, um espírito excelente é um espírito íntegro. E quando falamos a palavra integridade hoje em dia, nós associamos ela com corrupção, que seria quase o antônimo de integridade, certo? Hoje, quando a palavra corrupção paira no ar, e a metade dos projetos governamentais, etc., etc., estão sob suspeita judicial ou suspeita da Polícia Federal por causa de corrupção, nós dizemos, onde há uma pessoa íntegra que possa nos representar? E Daniel era um homem com espírito excelente, era um homem íntegro,
Um homem realmente que merecia a confiança das pessoas. Mas além de ser uma pessoa dedicada, porque durante o tempo em que ele estava governando, ele se dedicou exclusivamente ao ponto de ganhar a confiança do próprio governador, imperador, entende? De modo que ele se dedicou. A Bíblia diz que quando dedicaram esses 3 anos para alimentá-los e educá-los, diz que os próprios, esse grupo de pessoas, de jovens, deviam comer da ração, da comida do próprio rei. E olha que isso não era comum. Ninguém tinha esse privilégio. E o imperador foi e falou disso. Dentro da minha própria comida e do meu próprio vinho. Mas curiosamente Daniel disse, eu não vou comer essa comida. Sabe o que acontece? Acontece que essa comida não é exatamente a comida que Deus manda ou permite na minha religião. Está em contra dos princípios da minha fé. Vocês sabem que já na lei de Moisés tinha sido proibido algum tipo de comidas para os judeus. Algo do Antigo Testamento, não, hoje em dia não é vigente, mas no Antigo Testamento eles tinham proibição de comer porco, tinham proibição de comer diversos tipos de animais, diversos tipos de carnes. Os cortes faziam de uma forma um pouco sacrificial, um pouco estranha, difícil de entender para nós. Mas existiam algumas restrições alimentares. E Daniel diz, então o que eu vou fazer? Eu não vou comer dessa comida. Me den uma sopinha, uma comidinha simples de legumes, uma comidinha simples, assim, um pouco vegetariana, e essa vai ser a minha ração durante esses 3 anos. Sabe por que fez isso Daniel? Porque Daniel era um homem dedicado. Ele queria fazer as coisas certas, não somente perante o rei, ele queria fazer as coisas certas diante de Deus. Mas além disso, também isso exigia um terceiro conceito para mim, que é o conceito da ousadia. Porque diz que quando Daniel propôs vamos dizer, o mordomo, o encarregado da alimentação, da dieta, o nutricionista desses jovens que tinham sido selecionados, o cara falou, não vou poder mudar a ordem do rei, o cara vai cortar a minha cabeça. Tu está falando de tu te negar a comer o privilégio da comida da mesa do rei. E Daniel diz, coloca isso à prova, durante alguns dias e experimenta para ver. E tu vai ver, e a Bíblia diz que Deus estava do lado de Daniel, de modo que o homem cobrou coragem, assim como Daniel, e encarou desobedecer ao próprio imperador, Nabucodonosor, o rei, para então dar a comida especial que Daniel precisava, que Daniel exigia. Um homem realmente de ousadia. Esse é o primeiro conceito, irmãos. Nele havia um espírito excelente. Eu pergunto, nós somos pessoas com um espírito excelente? Quais são os valores que estão dirigindo a nossa caminhada, estão orientando, estão focando a nossa vida? Nele havia um espírito excelente. E eu coloquei uma frase aqui, um espírito excelente se deixa conduzir pela fé obediente. Um espírito excelente se deixa conduzir pela fé obediente. Irmãos, a obediência e a fé precisam caminhar juntas. Obediência e fé. Fé é confiar em que Deus está no controle, mesmo que as circunstâncias escapam ao nosso controle, mas não escapam ao controle de Deus. E obediência é acatar a vontade de Deus, mesmo levando nas costas o prejuízo da obediência. Acontece que nesta época em que a gente está remando na contramão da sociedade, nesta época em que a gente está andando em contra de todo o que a sociedade ensina, os valores pervertidos que a sociedade está tentando impor, nós precisamos manter o equilíbrio e a obediência à palavra de Deus. Assim como diziam os apóstolos, é necessário que a gente obedeça a Deus antes de quem? Antes do que os homens. Isso que a Bíblia diz. Isso que a Bíblia ensina para nós. Então Daniel era um homem que tinha fé, se deixava conduzir pela fé para suas decisões em obediência, arriscando inclusive levar o prejuízo, como levou mais na frente quando foi parar na cova dos leões. Segundo conceito, meus irmãos, Daniel se destacou como um verdadeiro ganhador porque ele era fiel. Fidelidade é um conceito que a gente não vê muito na política. Quando falamos de fidelidade, podemos falar de fidelidade partidária. Aquele cara que entrou hoje, se elegeu hoje, amanhã
caiu fora por outra coisa, porque apareceu alguém que fez uma proposta diferente. E aquele cara que votava para este lado, quando apareceu uma proposta de mais dinheiro, mudou e vota para aqui. A gente diz, cara, tu não és convencido do que votas. E o cara vai dizer, não, eu sou convencido do que boto dentro do meu bolso. Você conhece mais ou menos como funciona a sociedade? Na empresa onde você trabalha, provavelmente acontece igual. Provavelmente você vai encontrar pessoas que são fiéis até o ponto de que os interesses entram em contradição. Há algo que puxa para mim em favor disso. Daniel era uma pessoa fiel. Não havia causa para imputar a Daniel. Eles queriam fazer Daniel pisar na bola e desobedecer e dar uma brecha para perder o cargo. Estava em disputa o cargo de ser o segundo do reino. 3 governantes batalhando e 12 deputados, sátrapas, ajudando, se unindo, um complote. Existe essa palavra, complô, se unindo com uma causa comum para poder derrubar esse homem de Deus. Só que não achavam, porque diz a Bíblia que Daniel era fiel. Ele era fiel aos seus princípios, primeiramente. Ele sabia o que ele cria e ele tentava viver de acordo com os seus valores. Eu pergunto para você, você é uma pessoa fiel aos seus princípios? Aos seus ideais? Você é uma pessoa fiel aos mandamentos da palavra de Deus? Você é uma pessoa que vive consequentemente de acordo com o que você acredita ou simplesmente a sua decisão se deixa influenciar pela circunstância? O homem de Deus, a mulher de Deus, é aquela pessoa que sabe quais são os decretos, a vontade de Deus, os desígnios de Deus, os desejos de Deus, os mandamentos de Deus, e age em consequência, sem importar o que ele vai encontrar na frente. Ele era fiel aos seus princípios, mas ele era fiel ao seu rei. Entende que a imputação que tentaram fazer a Daniel é de que Daniel era traidor do seu próprio rei. Mas se você lê o texto, que eu convido você para ler todo esse capítulo 6, para entender bem certinho a história, se você lê o capítulo, você vai perceber que nem o próprio rei estava convencido desse decreto. O rei não queria ser adorado. O rei queria respeitar a liberdade de culto, de religião das pessoas. Foram os sátrapas e os outros governadores que inventaram essa lei provisória, uma medida provisória, uma PEC, uma medida provisória de 30 dias para ver se Daniel pisava na bola. Entende? Nem o rei, ele não era desleal ao rei, ele era a mão direita do rei. E depois na frente ele provou isso, porque ele era fiel ao seu rei. Mas por cima de todas as coisas, mesmo sendo fiel ao seu rei, ele não podia ficar entre o rei e Deus, porque a escolha dele ia ser fidelidade ao seu Deus. Ele era fiel ao seu Deus. Ele sabia de que primeiramente precisava obedecer a Deus antes do que o próprio rei. E quando chegou o momento de obedecer, de se ajoelhar diante da imagem, diante da estátua, ele sabia por onde escolher. Certo? Um homem fiel. Pode avançar aí no slide, que eu botei mais um slide para os irmãos. Eu coloquei a visão bíblica do que é fidelidade, porque a gente nem sempre interpreta bem claro o que realmente é fidelidade. Em visão geral, fidelidade ou uma pessoa fiel na Bíblia se refere àquele que cumpre promessas e quem é digno de confiança. Daniel era uma pessoa que cumpria com tudo aquilo que prometia. Daniel tinha se empenhado em ser uma pessoa destacada e uma pessoa exemplar naquela sociedade. E por isso, então, ele esteve disposto a levar até as últimas consequências. Segundo o dicionário, fidelidade se refere a quem é fiel, zeloso, respeitoso, constante, que cumpre compromissos assumidos, ou ainda, também se refere a uma balança que fornece sempre leituras idênticas quando em condições idênticas. Daí vem o termo, aquele conceito do fiel da balança. O fiel da balança significa uma pessoa que não muda, ou um instrumento, neste caso, da balança, que não muda a medida do peso quando está se tratando da mesma coisa. Entende? Fiel é isso, uma pessoa que não muda de acordo à circunstância. Assim era Daniel. Vamos para o próximo ponto. O próximo ponto que nos fala, Daniel era um verdadeiro ganhador porque ele orava 3 vezes no dia. Alguém quer ler o versículo 10 na sua versão, na sua Bíblia? Por gentileza, versículo 10. O que diz a Bíblia no versículo 10? Capítulo 6, versículo 10.
pode ler, só um por vez. Quem vai ser? Ninguém tem Bíblia? Leia, por favor, sinta-se à vontade. Daniel capítulo 6, versículo 10. Tu achou, Kitty? Lê para nós, bem forte. Uhum. Até aí. Quando chegou o momento da ordem, quando Daniel soube de que os colegas dele, os 122 caras, tinham aprontado para ele e feito uma lei para derrubá-lo, e feito um acordo que seria para ele o fim da carreira dele, então Daniel tomou uma atitude suicida. A primeira atitude suicida que ele teve, diz a Bíblia que ele subiu no quarto dele e não se conformou, senão subiu lá em cima da casa, na visibilidade de todo, e abriu as janelas para se ajoelhar diante de Deus. Você entende a atitude suicida que ele tomou para ser fiel a seu Deus? Mas ele não era um homem covarde, ele era um homem que estava definido a ser achado fiel. Ele era um homem de coragem, e na sua coragem ele diz: eu vou provar para eles que não vão mudar. Ele teria uma outra chance. Sabe qual era? Fechar a janela e fazer a sua oraçãozinha para o seu Deus e pronto. Ninguém ia poder acusá-lo de que ele tinha outro Deus. Sentar na cadeira do papai, balançando aí, fazer o seu devocional, fazendo de conta que estava cochilando, mesmo com a janela aberta, mas aí ele orava, mas parecia que estava apenas relaxando. Ele tinha muita forma de disfarçar. E muitas vezes os cristãos pisam na bola nesse sentido. Ficam envergonhados de assumir a sua fé e vão pela tangente. Vão por outro lado tentando disfarçar, que não vão saber que eu sou crente, que não vão se enterar de que eu não concordo. E chega alguém falando uma barbaridade em contra dos nossos princípios ou em contra dos princípios de Deus e da sua palavra, e a gente esquiva, entende? E deixa passar isso, olha, aqui, deixa passar porque eu não quero me comprometer, não quero arriscar a perder o meu emprego, não quero arriscar a ganhar a burla, passar a ser chacota dos outros. Eu não quero que outros venham me criticar, ou me chamem de atrasado, ou de ignorante, ou de alguma coisa. Você já passou por isso? Daniel, diante da ameaça, abriu as janelas, e além de abrir as janelas, a Bíblia diz que orava com devoção para o lado de Jerusalém. Ele abriu a janela que apontava para Jerusalém, porque Jerusalém para ele era importante. Entende? Quando o próprio povo de lá onde ele morava pedia para eles cantar músicas de lá de Israel, de Jerusalém, eles diziam: não podemos cantar porque estamos tristes. Diz que eles penduraram as harpas nas árvores ali do lado do rio e esqueceram dos instrumentos musicais e não adoravam. Mas no coração estava o fervor de adoração àquele Deus que lhes deu a terra prometida. Entende? Aquele Deus da terra prometida de tantos anos atrás que Deus prometeu a Abraão. E ele abriu as janelas apontando para Jerusalém, como dizendo: algum dia a gente vai voltar e vai ser restaurada a promessa gloriosa do Senhor para a minha vida. Eu estou passando por um momento de tentação, um momento de provação, mas Deus continua no controle e eu continuo adorando esse Deus porque eu tenho esperança ainda da restauração. Entende? Essa era a atitude de Daniel. Um homem que orava com devoção. Mas além disso, por último, ele orava com perseverança, porque a Bíblia diz que ele orou, aí nesse mesmo versículo que acabou de ler Makiti, ele orou como costumava fazer. Não é que ele fez uma oração especial para se exibir ou para provocar os sátrapas. Ele fez isso de orar a Deus em público e assumiu a sua fé, porque ele sempre assumiu a sua fé, como costumava. O hábito dele era seguir as suas práticas espirituais. Deus não é um Deus do momento, Deus não é um Deus de circunstâncias. Eu questiono muito a fé daquela pessoa que um dia está na igreja e outro dia está fora da igreja. Eu digo que esse é o crente, o irmão Raimundo, que está com um pé na igreja e outro pé no mundo. Entende? Que um dia está aqui e outro dia está lá e não se define. Hoje estou bem espiritualmente, eu vou servir Deus. Amanhã eu pareço um ímpio porque nem acredito em Deus e começo a viver diferente. Nós somos constantes. O homem de Deus, o verdadeiro conquistador, o vencedor, é uma pessoa que tem um caráter e uma identidade espiritual
só. Assim era Daniel. Então, porque ele era fiel e porque ele era ousado. Seja ousado para ser usado. Gaste seu tempo lutando com Deus em oração. Isso te trará muitos benefícios. Seja ousado para ser usado. Precisamos de coragem muitas vezes para sermos instrumentos de Deus. Precisamos gastar o nosso tempo, mas o nosso tempo não precisa ser batalhando contra homens, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas contra principados, contra potestades e contra governantes das trevas. Assim diz a Bíblia. Por isso a nossa luta é espiritual. A verdadeira batalha não tem que ser lá num palenque eleitoral, falando de um candidato político ou lutando por aquilo. Não. A nossa luta tem que ser de joelhos. Essa é a verdadeira vitória do crente. De joelhos na presença do Senhor. Se você quer derrubar alguma muralha, se ajoelhe diante do Senhor e clame, porque a sua batalha está através da oração. Seja ousado, tenha coragem, mas não coragem para lutar, para brigar com homens com armas carnais. Lute espiritualmente diante do Senhor através da batalha espiritual que acontece através da oração. E então você vai ter muitos benefícios para a sua vida e para a sua causa. Vamos avançar mais um pouquinho porque eu quero encerrar logo esta mensagem. Estamos na hora. Último conceito. Daniel pode ser considerado um verdadeiro vencedor porque ele creu no seu Deus. Acontece que a história continua. E então a consequência dessa fidelidade, então os sátrapas pegaram ele, bateram uma fotinha, filmaram ele, não tinha câmera. Mas poderiam ter feito, mas provavelmente foram 120 lá na janela do Daniel, imagino, todo mundo está orando, você confirma? Todo mundo, vamos votar. Foram lá diante do imperador e disseram, oh imperador, rei, tu mandou, e na tua lei diz que tu não podes te negar. O rei queria salvar a pele do Daniel, diz que passou a noite sem dormir, e que nem comeu, nem jantou, porque diz que ficou triste por causa do que estava acontecendo. Mas eles chantagearam o rei e disseram, tu assinou a lei dos medos e dos persas, e na lei dos medos e dos persas não pode ser feito um decreto, essa PEC tem que ser confirmada. Tu mandou que todo mundo se ajoelhasse, quem não se ajoelha, então precisa morrer. Sabe quem? A quem pegamos no flagra? Com a boca na botija? Teu amiguinho. Aquele é tua mão direita. Aquele chamado Daniel. Ele ora para outro Deus e se ajoelha diante de outro Deus que não é você. E então tá. O que fez o rei? Diz que com muito pesar e muita tristeza colocou Daniel dentro da jaula dos leões. Jogou ele lá e quando despediu Daniel, diz, Daniel, eu sinto muito, cara, mas como tu tens fé nesse Deus, que o teu Deus te salve, te livre da boca dos leões. Em outras palavras, sabe o que estava dizendo o próprio rei? Estava assumindo que ele confiava um pouco nesse Deus de Daniel. Você percebe? O teu Deus te salve. Tu estás orando um Deus e esse Deus pode fazer um milagre. O teu Deus te livre da boca dos leões. E para que você veja a fidelidade de Daniel, vou seguir avançando. A Bíblia diz que a sua fé o protegeu da boca dos leões. Diz que de manhã, bem cedo, o rei se levantou, passou a noite sem dormir e foi lá na porta da cova dos leões, que teria provavelmente uma pedra, alguma trava, né? Não era digital, devia ser. Mandou os soldados empurrar a pedra para abrir aquela jaula, aquela cova dos leões. Tá? E o que fez o rei? Fez uma coisa ridícula. Mas eu digo para que vocês percebam como o rei confiava no Deus de Daniel. Ele gritou para lá dentro, fez uma pergunta absurda. Daniel, tu estás vivinho da Silva? O teu Deus te salvou. Ele acreditava. Que lindo ver quando a nossa fé consegue influenciar outros. A nossa fé fiel a Deus, uma fé ousada e corajosa, consegue contagiar a vida de outras pessoas. Porque tem gente que mesmo não assumidos, crentes, quando o bicho pega, ele logo vem, ora por mim. Como não é que tu não é crente? Mas dá uma oradinha que pode ser que alguma coisa aconteça. Eles estão lutando para se identificar com essa fé que a gente tem. A nossa fidelidade pode chegar a afetar positivamente na vida das pessoas. E ele gritou. Tá? E a Bíblia diz que então no verso
25 a 27, diz então Dário escreve, mais na frente fala um pouco, sua fé resultou na conversão do rei. No verso 23, a sua fé o protegeu. A Bíblia diz que porque crera em Deus. O rei então, muito alegre, deixa eu ver bem. O rei muito alegre se mandou tirar Daniel da cova, e quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Irmãos, o segredo da vitória de Daniel foi porque ele cria em Deus. Isso se chama fé. Porque a Bíblia diz que sem fé, o que diz a Bíblia? É impossível agradar a Deus. Você não tem opções intermedias, não existe meio crente. Não existe uma fé parcial, não existe uma fé momentânea, não existe uma fé superficial. Existe fé ou incredulidade. Crê ou não crê. E se crê, tem que assumir e pagar as consequências. E a Bíblia diz que Daniel foi salvo. Perguntou, como aconteceu isso? Perguntou o rei, e ele diz, o Senhor, meu Senhor, a quem eu oro, mandou seu anjo que fechou a boca dos leões. E sabe o que fez o rei? Ficou tão indignado, e quase para dar testemunho de que foi um milagre, diz que mandou tirar Daniel da cova dos leões. E quem foi parar dentro da cova? Diz que pegou 120 sátrapas e jogou todos eles dentro da cova dos leões, até a família dele. E diz que não tinha caído no chão quando, diz que até os ossos dele estavam estraçalhados. Horrível, muito feio. 120, não é que estavam de barriga cheia, porque mandou 120 e os bichos comiam. Devia ser um monte de leões aí adentro. Parece uma historinha de terror. Entenda que foi Deus que libertou Daniel. Não é que os leões estavam de jejum naquela noite, por isso não comeram Daniel. Porque de manhã cedo comeram 120 caras. Entende? Porque Deus é o Deus da nossa fidelidade. E sua fé resultou na conversão do rei. Porque acontece que o rei depois então fez um decreto dizendo que todo o meu reino adore, reconheça e tire o chapéu para o Deus de Daniel, que é o único verdadeiro Deus que reina sobre o céu e sobre a terra. Irmãos, existem muitas religiões, existe muito tipo de fé, existe muito tipo de expressão religiosa, mas existe um Deus criador do céu e da terra, Deus poderoso, Senhor do universo, e o teu Deus e o meu Deus. A gente respeita as religiões, respeita as expressões religiosas das pessoas, mas de todos modos nós sabemos de que quando chega o momento de vamos ver, o único Deus que vai responder de verdade vai ser o nosso Deus. Certo? Por isso então temos que nos arriscar. Finalmente, no verso 28, encerra o capítulo, dizendo que a fé de Daniel resultou na conversão do rei e na vitória para sempre dele, na sua prosperidade. Verso 28, foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Sabe como foi? Assim como? Assim, através da fé. Assim, através das provações, foi que Daniel prosperou. Então eu coloquei mais uma frase bonita que diz: oração, fé e confiança em Deus é a melhor calculadora para conhecer o resultado do futuro do nosso investimento pessoal, familiar, profissional e espiritual. E o apóstolo Paulo assina embaixo, porque Paulo escreveu: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar aquilo que eu depositei na sua mão até o grande dia final, o fim dos tempos. Eu sei. Você sabe em que crê? Você sabe e se imagina ou conhece o tamanho do Deus em quem você acredita? Ou você tem um Deus pequenininho de bolso? Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho do seu Deus na sua mente, na sua convicção e no seu coração? Simplesmente ore, coloque confiança em Deus e você vai experimentar e conhecer o tamanho e a dimensão do Deus que você tem. Amém? Então vou encerrar a minha mensagem com uma conclusão final. Primeiro, qual é a fórmula para uma verdadeira vida de sucesso e de prosperidade? De que forma a gente conquista? Ter um espírito excelente. Ter um espírito reto, justo, digno, dedicado. Ser fiel a Deus, aos nossos princípios, à nossa família, ao nosso serviço, à nossa igreja. Não adianta sermos pessoas boas, mas estar longe daquilo que a gente acredita. Precisamos ser fiéis
aquilo que acreditamos. Viver em uma vida de permanente oração e comunicação com Deus. Precisamos. O segredo vai ser isso. Se a gente está em comunhão com Deus, nós vamos ter ao alcance da mão um maior recurso. Alguém escreveu que o maior recurso não utilizado da humanidade é a oração. Maior recurso jamais utilizado, o que poucos utilizam é a oração. Se a gente realmente souber quanto poder existe na oração, a gente oraria mais. E finalmente, manter a nossa fé firme na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Conservar a nossa fé de uma maneira firme, sabendo de que Deus está no controle, mesmo quando a gente está entrando pela porta da cova dos leões, saber que Deus continua no controle. Nesta época de tanta tragédia, é um momento em que Deus nos convida a colocar a nossa fé e manter firme a nossa esperança. Então, quando Deus ordenar os leões que estão à sua volta, eles vão fechar a boca e ficar olhando, e Ele te entregar a sua vitória. Esse é o desafio que a palavra tem para você. Vamos orar diante do Senhor. Ora aí no teu lar, meu irmão, minha amiga, onde tu estás na tua cama, onde tu estás sentado na mesa, se tu estás no carro, também tu podes nos acompanhar e ora mentalmente diante do Senhor e vamos dizer ao Senhor que queremos ser verdadeiros ganhadores. Eu quero, Senhor. Os meus irmãos ouviram a tua palavra e o teu Espírito Santo ministrou na vida deles, assim como ministrou na minha vida. Neste domingo, neste culto de domingo, nós queremos ter a fé de Daniel. Queremos ser verdadeiros ganhadores em meio de uma época de tanta tragédia. Diante de tanta oposição e tantos sátrapas que tentam nos derrubar. Diante de tantas circunstâncias onde precisamos tomar posição, onde precisamos nos parar e definir realmente quem somos e o que acreditamos. É um momento em que precisamos agir com fé e oração. Por isso, neste momento, confessamos com a nossa boca que cremos em Ti e cremos no Teu poder e queremos ser achados fiéis em obediência. Para depois, Senhor, arriscar tudo pela nossa fé. Vivemos no final dos tempos, Senhor, e poderão vir tempos piores no nosso país e no mundo, porque estamos no final dos tempos. E Tu nos ensinas, Senhor, que neste momento é o momento de nos aferrar de Ti, do clamor, da oração, da fé e saber que Tu continuas sendo o Senhor. Dá-nos, Senhor, uma fé fiel, uma fé genuína. E quando os leões queiram nos devorar, fecha a boca dos leões para a gente continuar caminhando e mostrar quem é o verdadeiro e único Deus, o nosso Deus. Te adoramos, Senhor, bendicemos o Teu nome e queremos glorificar-te pela Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.